Começa agora o novo Gabinete de Guerra da Rádio Observador, esta manhã com a análise do politólogo e especialista em movimento extremista José Filipe Pinto. Muito bom dia, professor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, Maria João. Bom dia, senhores ouvintes. Muito bom dia. Começamos pela visita de Zelensky a Portugal, Bélgica, Espanha. Professor, esta visita ter acontecido em vésperas de eleições na Europa não foi por acaso? Não, em política nem o acaso é por acaso, Maria João. Antes de ser presidente, Zelensky era ator, mas a invasão russa da Ucrânia está a obrigá-lo a desempenhar o papel da sua vida. Qual é o problema? É que o guião é muito complexo, é difícil, e Zelensky sabe que não dispõe da capacidade para escrever esse guião pelo próprio punho. Ele precisa de apoio aliado. A heroicidade do povo ucraniano, que é grande, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. E daí esta viagem. Repare, foi uma permanência muito curta em qualquer um dos países para uma viagem tão longa, mas que, a meu ver, no essencial justificou-se porque permitiu a Zelensky voltar a apelar para que estes três países da União Europeia, mesmo sendo dois deles tão afastados da Ucrânia, não se cansem do esforço de guerra, do esforço de ajuda e desistam do apoio à Ucrânia. No caso português, foi uma viagem para agradecer, mas também com uma forma de reconhecimento daquilo que é a mais-valia da nossa diplomacia, porque pertencemos à NATO, à União Europeia, à CPLP. E Zelensky não esquece, por exemplo, que o secretário-geral da ONU é português e que António Costa poderá vir a presidir ao Conselho Europeu. Também sabe que, no mundo lusófono, Portugal dispõe daquilo que eu chamo uma diplomacia de influência muito forte, mas que nada tem de neocolonial. É muito importante para Zelensky que Portugal sirva como um intermediário privilegiado neste apoio lusófono para a causa ucraniana, que esse apoio está longe de adquirido. Porquê? Basta pensarmos nas últimas decisões do Brasil, de Angola, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, e percebemos que neste mundo de múltiplas ordens, por muito que nos custe, a China e a Rússia estão em vantagem no que diz respeito ao mundo lusófono. Da Bélgica conseguiu o que tanto tem pedido, os caças F-16, apesar da totalidade dos 30 caças ser entregue até 2028. A informação é de que pelo menos os primeiros serão entregues ainda este ano. Professor José Filipe Pinto, que impacto vai isto ter no conflito com a Rússia e de que forma pode o Kremlin reagir? Pois, como é sabido, a Ucrânia, Maria João, a Ucrânia queria ter entrado para a NATO. E estes acordos bilaterais que Zelensky está a celebrar com os Estados-membros, acabou de celebrar com 3, são uma forma de compensação para o facto dessa entrada ainda não ter acontecido. É por isso que todos estes acordos têm um cenário temporal de 10 anos. E, portanto, o que é que Zelensky está a tentar fazer? Sabe, o eixo normativo, aquilo que nós chamamos a ordem jurídica internacional, é um amparo de referência mesmo quando a realidade desafia ou desrespeita, portanto, esse eixo. E é por isso que Zelensky procura autorização para usar essas armas fornecidas pelos aliados contra alvos em território russo e invoca o direito de autodefesa. Diz que apenas atacará locais e instalações russas de onde são feitos os ataques que estão a atingir a Ucrânia. O problema, e respondendo concretamente à questão, o problema é que, como se constata, a posição aliada não é consensual. Como a Bélgica deixou muito claro, os F-16 é para usar em solo ucraniano, não é para atacar, portanto, alvos na Rússia. O que é que isto quer dizer? A nível da capacidade de defesa, esta visita obteve, portanto, um grande ativo. A nível da capacidade de contraofensiva, não me parece assim tão importante. E porquê? Porque, de facto, os países continuam muito divididos sobre se estão a ajudar a Ucrânia a defender-se ou se podem fazer parte do esforço de guerra da Ucrânia para tentar também atingir a Rússia. Este dado é muito importante. Porquê? Porque as posições, mesmo no direito internacional, não são unânimes, não há consenso. Dito de uma forma mais simples, se os países aliados autorizarem a Ucrânia a usar o material que lhe fornecem para atacar a Rússia, poderemos estar aqui perante um fenómeno também que a Rússia vai considerar como uma agressão ao seu território. E o direito internacional nem sempre é muito claro no que diz respeito a esta possibilidade de retaliação. Penso que
os países estão muito cautelosos. E nisto eu cito sempre muito aqueles que, em teoria do Estado, eu ensino como os principais elementos de referência no que diz respeito ao direito internacional. É a escola alemã. E temos de reparar bem qual é a posição da Alemanha. Muita prudência, muita cautela, para que não contribuamos para um alastrar do conflito a uma escalada que fique, portanto, incontrolável. Entretanto, Israel acusa a Espanha de ser cúmplice na incitação ao genocídio dos judeus, depois de reconhecer o Estado da Palestina. Professor, que Estado da Palestina está de facto a ser reconhecido e quais são as consequências para o Médio Oriente? Pois, se a Eslováquia reconhecer a Palestina esta semana, passarão a ser 11 os países da União Europeia a fazê-lo. E repara, António Guterres já fala no regresso do novo governo palestiniano a Gaza e na preparação para que seja a autoridade palestiniana a reassumir a responsabilidade política em Gaza. O problema é que ninguém perguntou se o Hamas aceita esta decisão. Eu chamaria à colação o que aconteceu quando da descolonização portuguesa. A transição do poder de Portugal para os movimentos de libertação foi fácil apenas nas antigas colónias, onde apenas havia um movimento de libertação, como aconteceu na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe. Foi tremendamente difícil em Angola. E porquê? Precisamente porque havia 3 movimentos que se consideravam os líderes representantes do povo angolano. Aqui, quem é que representa o povo palestiniano? Segundo, quais são as fronteiras do novo Estado? Terceiro, nós falamos no Estado palestiniano, mas temos de separar o mundo árabe do mundo palestiniano, ou fazem parte integrante. Dito de uma forma mais simples, a situação é muito complicada e é evidente que o que nós estamos a perceber, por exemplo, neste xadrez em que todos os dias são sacrificados tantos espiões, é que as embaixadas de Israel e da Palestina, nas diferentes capitais, Lisboa é um bom exemplo, procuram captar os respectivos governos para as suas causas. Só que a grande verdade é que estamos longe de encontrar um ponto de equilíbrio. Porquê? Repare, na Ucrânia a situação está muito difícil, mas é uma luta entre 2 países, ainda que representando ordens diferentes. Aqui neste caso é diferente, é uma luta de um país pela sua sobrevivência contra um ataque que foi feito por um grupo terrorista que se considera, portanto, o líder representante da população palestiniana e que não quer reconhecer Israel. É uma situação ainda mais complexa do que aquela que estamos a viver na Ucrânia. Entretanto, e ainda sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, o primeiro-ministro palestiniano vai estar hoje em Madrid. Mohamed Mustafa e outros ministros de vários países árabes vão reunir-se com Pedro Sánchez para agradecer a Espanha e trabalhar em novos passos para levar a paz ao Médio Oriente. Mas, professor, que passos podem ser estes sem Netanyahu estar envolvido? Estamos a aproximar-nos, Maria João, de uma fase em que, mais a mais, se cruzarmos essa questão com o facto das munições fabricadas nos Estados Unidos poderem ter sido usadas no ataque ao campo de deslocados de Rafah, estamos a aproximar-nos de uma fase em que a frase de Lord Palmerston sobre a inexistência de aliados eternos e de inimigos perpétuos está a fazer cada vez mais sentido. E Netanyahu está, evidentemente, a curto prazo. A capacidade de resistência política também tem limites. Agora, não é possível falarmos em acordos de paz, como no caso da ucraniana com a conferência que vai ser efetuada na Suíça, quando dos 2 lados não estão os representantes nas negociações, os representantes dos 2 lados. Dito de uma forma mais simples, Israel vai ter obrigatoriamente de baixar o seu nível de exigência, aquilo que eu chamo os seus termos de troca. Mas temos de perceber que do outro lado está um grupo terrorista que tem, evidentemente, uma dimensão política. O Hamas tem um braço político, mas tem um braço terrorista que o braço político tem imensa dificuldade em controlar. Os vizinhos temem a escalada do conflito. E porquê? Porque sabem que em todos eles existem, portanto, movimentos que estão prontos para desafiar os poderes instalados. Portanto, Sisi não está seguro no Egito, como também nenhuma das lideranças nos países vizinhos está segura, inclusive na Jordânia. E isso mostra o quê? Que estes países querem que o conflito seja circunscrito. O grande problema é que nós percebemos desde sempre que isto foi um conflito regional global. E significa o quê? Há parceiros que, como por exemplo o Irão, que nem sequer estão na região, mas que influenciam, portanto, todo o desenrolar do conflito. Dito de uma forma mais simples, não é muito fácil
no curto prazo, virmos a ter uma solução pacífica nem para a Ucrânia, nem para Gaza. A meu ver, qual será mais difícil de solucionar? Gaza. Podemos parar a guerra, nunca iremos parar o conflito, porque este é um conflito do âmbito religioso, do âmbito cultural e, evidentemente, aqueles que para uns são os terroristas, para outros são os heróis. Professor José Filipe Pinto, muito obrigada pela sua análise. Um bom dia, professor. Muito obrigado, Maria João. Bom dia.